Asas de Socorro é uma missão evangélica de apoio às igrejas e agências missionárias no norte do Brasil. O nosso ministério específico é prover mobilidade à igreja, utilizando a aviação missionária para agilizar a chegada de obreiros que trabalham em locais de difícil acesso, bem como prover comunicação e transporte de suprimentos para que eles possam ali permanecer. Graças a Deus, porque a Asas de Socorro está o tempo todo nos dando esse apoio. Na época da gravação do Novo Testamento, nós estávamos lá com 2 aviões e todos os projetos de construção da casa, pousos e decolagens nas nossas pequenas pistas. Então Deus tem nos abençoado, nos feito essa parceria junto com a Asas de Socorro. É por isso que até aqui nós temos feito o que nós temos feito. Porque se nós não tivéssemos essa parceria, como é que nós iríamos poder fazer o trabalho que nós temos feito até agora? É impossível chegar na área Yanomami, 2 horas de avião daqui para lá, é impossível se não for de avião. Não tem caminho, não temos como chegar de barco, só através de asas. E isso nós temos louvado muito a Deus por essas asas de socorro que Deus tem colocado nas nossas vidas para fazer parte do nosso ministério. Uma das vezes que eu lembro especificamente foi quando o nosso filho mais velho, Natan, ele acordou com uma febre, eu dei um remédio de febre para ele e ele dormiu um tempo e quando ele acordou eu percebi que alguma coisa não estava certa e ele tinha tido uma convulsão e tivemos que entrar em contato via o rádio de Asas com o médico aqui na cidade e o Natan não estava bem de jeito nenhum, o médico falou que precisávamos sair urgente para Boa Vista para levar ele no hospital. Rapidamente, Asas fez tudo o que precisava ser feito e aquele avião conseguiu chegar no mesmo dia e até o final da tarde o Natan estava aqui em Boa Vista e sem a presença dos missionários de Asas de Socorro, o nosso trabalho se tornaria praticamente inviável. Somos muito gratos a cada missionário de Asas e principalmente a cada piloto que trabalha em nossa área e as famílias deles que são nossos amigos e colegas nessa obra de fazer Cristo conhecido entre todos os povos. Atualmente nossa equipe é composta por 5 famílias. Dessas 5 famílias nós temos 3 pilotos já proficientes nas pistas operacionais aqui da região. E os outros 2 pilotos estão agora na fase de treinamento avançado. É a fase em que nós tornamos esses pilotos proficientes nessas pistas mais restritas também. Eu cheguei há 4 meses em Boa Vista junto com a minha esposa Rose para iniciar o treinamento avançado de voo. Apesar de já ser piloto e instrutor de voo, a operação aqui é bem mais complexa, operando as aeronaves na sua performance máxima, pousando e decolando de pistas bem menores e mais críticas no meio da mata. São cerca de 40 horas de aulas teóricas e mais ou menos 15 horas de voo para conhecer as rotas até as aldeias, conhecendo as pistas de pouso, para poder voar nos céus da Amazônia dentro dos padrões de Asas de Socorro. Uma viagem de canoa que demorava 5 a 6 horas de viagem, cheia de corredeiras e perigo no meio do caminho, foi diminuída para 15 minutos de voo, quando a Asas de Socorro pousou pela primeira vez ali abrindo a pista, uma pista que havia sido que foi começada a ser aberta pelos índios mais ou menos uns 10 anos atrás.
E quando o avião pousou ali pela primeira vez, o Asas de Socorro pousando ali, o cacique reuniu toda a comunidade, todo o povo se reuniu e ele dizia com grande alegria: vocês viram o poder de Deus hoje? Hoje nós vimos o poder de Deus. Deus é poderoso. Trabalho com a Missão Evangélica da Amazônia há 33 anos e desde que me tornei missionário, eu conheço a Missão Asas de Socorro, que tem nos dado todo o apoio logístico necessário para desenvolver nosso ministério. Eu agradeço a Deus pela vida desses irmãos que têm nos dado assistência durante todos esses anos. Para cada hora de voo, é preciso muito tempo no solo, cuidando da parte de manutenção dos aviões. Nossos aviões de socorro têm uma certa idade. Esse aqui, por exemplo, está chegando a quase 40 anos de idade. Só que são mantidos em ótimo estado para se voar com a máxima segurança possível. E quem que faz a manutenção? Somos nós mesmos. Os pilotos de asas são também habilitados como mecânicos. E somos nós que mantemos a aeronave, fazemos toda a revisão periódica das aeronaves. Tem-se estimado que para cada hora de voo são necessárias 5 horas no solo cuidando da parte de manutenção. Só que a parte de manutenção aeronáutica é um pouco diferente do que é o comum automóvel. A gente não para somente quando tem um problema, um vazamento, uma coisa, mas é muito mais programado e planejado. A gente segue as recomendações do fabricante da aeronave e a Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil. E cada 50 horas que o avião voa, a gente para e tem um programa para manutenção. Aí nesse intervalo a gente faz coisas como simples rotina, trocar o óleo, tirar as velas, limpar, trocar alguns filtros. Que o Papa Serra decolou de Boa Vista ao Zumo 055, destino Novo Demini, estima 1h35 de voo com 5 horas de autonomia, uma pessoa a bordo. Nossos aviões estão equipados com rádio HF e em nossas casas também. Dessa maneira é possível fazermos contato com os pilotos em voo. Podemos passar informações sobre as condições do tempo e acompanhá-los através de suas posições pré-estabelecidas e fixas em suas rotas. Outro benefício do rádio em nossas casas e no avião é que podemos manter contato com a aldeia de destino do voo, pois onde há presença de missionários, a ASAS também cede seus rádios e licenças de estação. Matinalmente nós chamamos cada aldeia e nos certificamos de que está tudo bem por lá. Bom dia, entendi que você tem vento calmo, a visibilidade limitada por conta da cerração, está escuro ainda. Quando o contato através do rádio não é possível, a Asas de Socorro disponibiliza do Spot, que é um transmissor via satélite. Ele manda a cada 10 minutos as coordenadas geográficas, a data e a hora que o avião está voando para um site do qual as esposas ou quem está acompanhando o voo tem acesso, e assim podemos acompanhar o voo mesmo quando o contato no rádio não é possível. 시호죠 하이키 호들가 와서 거기 대니 수화로 바르게 마이테모 앞잡 시호죠 이때 매밥이 또 니가 고모나 브레리아 왜 시호야 기 कि मिशनर पे तो 34 जब शिहो जो हां कि आबियो इथे तो दे होद्री कोन तो दे आबियो इथमा देन सिन आइथमो देन सिन तो दे थाकी
Oitão Rodrigo, agora eu aqui, obrigado. Eu sinto me lembro que eu sinto no mapa para honra, obrigado. Já eu vou, Projeto maravilhoso, né? Vem, Henrique, senta aqui que o Christian vai voltar. Volta. Que projeto maravilhoso, né? Você vê que bênção que é para aquelas comunidades ali, aquelas tribos receberem os missionários, receberem Asas de Socorro, terem ali um suporte, né? De receber um médico, às vezes, através do avião da Asas de Socorro, receber um suporte espiritual também, né, que os pastores, os missionários chegam até lá. Eu fiquei muito emocionado no momento do vídeo que eles falam que quando o avião pousou pela primeira vez, os índios começaram a glorificar. Viu o que Deus fez? Viu o que Deus fez? Que coisa maravilhosa ver o projeto, né? Você pode pesquisar aí no Google sobre o projeto Asas de Socorro, o site deles. Se você quiser ser um mantenedor do projeto, a gente tem algumas pessoas aqui na igreja que já são, ofertam mensalmente ao projeto Asas de Socorro. Você pode fazer isso entrando no site do Asas de Socorro. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da vida do Rodrigo e da Laila aqui também. Se você quiser adotá-los também, oferecendo aí um pouco dos seus recursos para eles também, adotá-los como seus missionários pessoais, você pode fazer isso também. A gente vai colocar a conta corrente deles e você pode dar uma oferta voluntária, você pode dar uma oferta mensal, mesmo que seja pequenininho, uma oferta mensal, e você vai ajudá-los também, né? Eu conheci o projeto Asas de Socorro há muitos anos atrás. Um desses pilotos, eu não lembro quem foi, apareceu na igreja que eu era adolescente. Eu fiquei encantado com o projeto. Meu sonho de criança era ser piloto de avião, então eu até achava que Deus ia me mandar para esse projeto, mas Deus tinha outros planos. E aí, muitos anos depois, assim, eu já estava casado, foi em 2015, Davi tinha meses, e eu fui passar férias em Monte Verde, uma cidade de Minas Gerais. Ali tem uma base de missão, de missões também, uma base de escola de missões ali em Minas. Um lugar frio que dói, e apesar de ser Minas, eu passei mais frio em Monte Verde do que eu já tinha passado no sul do país. E aí a gente foi no domingo à noite, a gente foi de manhã na igreja, viu a EBD, e à noite, quando a gente voltou naquela igreja, a Igreja Batista de Monte Verde, fica bem no centro ali da cidade, eu conheci o Rodrigo, que foi quem esteve aqui na nossa igreja no ano passado. O Rodrigo falou sobre Asas de Socorro. Sabe quando a gente se apaixona pelo ministério de alguém? Fala, gente, que coisa maravilhosa, esse ministério é uma bênção. E aí peguei o contato dele, comecei a conversar com ele desde então. Sempre recebo toda semana informativos. Às vezes ele passa uma semana na tribo e aí ele não responde as mensagens porque está na tribo. Mas a Laila, que apareceu ali falando no rádio, explicando pra gente sobre aquele aparelho via satélite, a Laila está sempre mandando, usando às vezes o zap dele também, mandando informações, notícias sobre ele. E aí eu mantive contato com ele e falei, rapaz, quando você estiver no Rio de Janeiro, eu quero que você vá na nossa igreja para você compartilhar do seu ministério. E ele falou, eu sou do Rio de Janeiro, meus pais são de Campo Grande. Ele tem uma família gigante, porque os pais dele tiveram 3 filhos biológicos e mais de 15 filhos adotivos, então a família, eu acho que é muito mais, chega a quase 40 irmãos que ele tem. Ele vai falar isso daqui a pouquinho. E aí a gente manteve contato. Ele veio aqui no ano passado, quem lembra, foi muito marcante ele falar, dar o testemunho dele. E aí essa semana, quando eu falei para ele que a gente teria a nossa live, eu falei para ele assim, olha, eu queria um favor seu, eu quero que você me envie um vídeo, porque eu sei que a sua esposa é missionária junto com você. Eu queria que você falasse pra gente como começou esse relacionamento seu com ela, como você conheceu a Laila e como é que Deus levou vocês até o campo missionário. Eu queria conhecer essa história, porque ele não compartilhou essa história aqui com a gente. E ele mesmo vai contar essa história aqui pra gente. Ele vai compartilhar pra gente como foi esse chamado missionário e como é que ele conheceu a Laila. Antes de eu passar a palavra para ele, para contar para a gente o que aconteceu, a gente vai fazer isso sim, irmãos José João,
Só que a nossa campanha não começou oficialmente, então a gente ainda não tem esses dados. Mas na próxima live a gente já vai estar nas vésperas do começo da campanha, que é no segundo domingo, e aí a gente vai prestar o relatório sim de quantas ofertas a gente já teve, tá bom? Esse projeto realmente é muito lindo, tanto a família do Rodrigo e da Laila quanto as outras famílias são alvos aí da nossa oração, né? A gente precisa orar por eles. Principalmente agora o Rodrigo sofreu um acidente, depois eu vou contar um pouquinho sobre esse acidente. Não no avião, porque Asas de Socorro nunca teve acidente em avião, Deus guarda, mas ele teve um acidente de bicicleta, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também e orar pela vida dele, tá bom? Eu quero apresentar então para vocês, para quem não conhece ainda, oficialmente o Rodrigo, e ele vai contar um pouquinho ali pra gente de como foi essa chamada ministerial, essa chamada missionária na vida dele, como ele conheceu a esposa dele, como esses dois chamados se conectaram, porque eram um pouco diferentes, mas Deus fez isso se juntar. Então, quero apresentar para vocês o Rodrigo e a Laila. Recebam com muito carinho aí o Rodrigo, ele gravou esse vídeo com muito carinho pra gente, e vocês vão conhecer agora ele e um pouquinho da família dele também. Olá, querida Igreja Batista do Parque Sueli, pastor Samuel também. Ele pediu para contar um pouco do testemunho de como foi meu encontro com a Laila. Então vou tentar falar um pouquinho. Eu estudava na IPCAR, né, na Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, e lá foi onde realmente Deus deixou bem claro que era para eu servir Ele de tempo integral. A gente tinha um culto que a gente fazia entre os alunos, e a gente sempre cantava louvores, e um de nós sempre trazia um estudo. E numa das vezes que eu estava estudando a Bíblia, né, eu estava lendo Provérbios 3, 5 e 6, que diz assim, né, confia no Senhor de todo o seu coração, não se estribes no seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. E eu entendi então que naquele versículo ali eu me estribava, né, eu me apoiava sobre o meu próprio entendimento, e que ainda faltava em mim uma real confiança no Senhor de todo o meu coração. E entendi através desses versículos que um chamado que eu já tinha tido com 7 anos de idade ali estava se concretizando, e que Deus queria que eu servisse Ele de modo integral. Então, eu saí, né, quando eu passei para a Academia da Força Aérea, eu pedi o desligamento da aeronáutica e fui para o seminário para estudar a Bíblia e saber então onde Deus queria, né, fui descobrir onde Deus queria que eu trabalhasse. Realmente eu sabia que Ele queria que eu trabalhasse para Ele de tempo integral, mas não sabia exatamente onde. E no seminário então, quando eu cheguei ali, eu conheci uma menina de nome Laila, e ela era filha de missionários que trabalhavam entre os povos indígenas. Eu também era filho de missionários, né? Meus pais trabalham ainda que são vivos, com adoção de crianças. Na época nós éramos uma família de uns 25 filhos, agora são 40, né? Meu pai tem 40 filhos, 27 adotivos, 37 adotivos, né? E 3 biológicos. E a gente começou a conversar, começou a se conhecer. Ela era então aqui do norte, né, de Roraima, de Boa Vista, onde os pais delas trabalhavam junto com a Missão Evangélica da Amazônia, a MEVA, que é uma missão que trabalha com os indígenas, e começamos a nos conhecer. E interessante que no seminário então você não pode se relacionar com outra pessoa assim de forma de namoro, né, nos primeiros 6 meses. E eu e a Lara nós decidimos que nós estenderíamos esse tempo para 1 ano, para que a gente pudesse, para começar a namorar, né? Que a gente pudesse se conhecer bem, e que durante esse primeiro ano então nós seríamos apenas amigos, né? Conhecendo um ao outro, e depois de 1 ano, se tudo se confirmasse, nós então iniciaríamos o nosso namoro. Até porque na época, como eu falei, eu não tinha ainda um chamado específico, não sabia onde Deus ia querer que eu trabalhasse, e a Laila dizia alguma coisa que ela gostaria de trabalhar com o povo muçulmano. E eu tinha no meu coração que Deus queria que eu trabalhasse ainda em missões nacionais. Era a única coisa que eu tinha assim, sentia no meu coração, é que Ele queria que eu trabalhasse em missões nacionais. E aí aconteceu uma coisa muito interessante nesse período, porque tem uma conferência missionária que acontece no Palavra da Vida todo ano, no Seminário Bíblico Palavra da Vida, que foi onde nós estudamos. E ali o primeiro ano, a conferência missionária foi sobre o mundo muçulmano.
sobre a janela 10x40, né? E era exatamente o que a Laila tinha e estava entendendo até então, que era o chamado dela missionário. Então, eu lembro que eu pensei, né? Falei assim, poxa, assim, eu perdi a garota, né? Porque logo no primeiro ano acontecendo já uma conferência missionária para o lugar que ela gostaria de ir. E então, ainda bem que a gente nem começou um relacionamento, porque provavelmente não era da sua vontade que a coisa acontecesse assim. E nós conversamos e oramos, e foi interessante que uma noite a esposa do preletor era o pastor Calixto, que ele tinha um ministério, não sei se tem ainda, mas na época tinha um ministério com o povo muçulmano ali em Foz do Iguaçu, no sul, e a esposa dele então ia ter uma conversa com as meninas que tivessem interesse, né, sobre o ministério deles. E a Laila então foi, a gente orou junto, e eu falei, olha, vai lá, que Deus abençoe, né, e talvez isso vai ser um divisor de águas, né, se a gente até continua conversando nesse sentido de talvez namorar e casar, ou se a gente só deixa mesmo, vamos ser bons amigos, e Deus abençoando a gente, a não ser que Deus também colocasse em mim um chamado para o mundo muçulmano, que até então ele não tinha colocado. Isso já fazia uns 4 meses que a gente estava no seminário. E ela foi conversar então com a esposa do pastor Calixto. Eu pensei, bem, agora, né, claro que a esposa do pastor Calixto vai falar, não, nós precisamos mesmo de missionários, e que bom que você tem um chamado, vem para cá. E quão grande não foi a nossa surpresa quando, na verdade, o conselho dela para a Laila, quando a Laila falou das nossas conversas e tudo mais, o conselho dela para a Laila foi que o maior ministério da esposa era ser uma auxiliadora idônea para o seu marido. Né? Uma coisa que vai na contramão, né, do que a gente tem aprendido no mundo hoje em dia, né? Mas é o que a Bíblia fala, né? A esposa como uma auxiliadora idônea, não menos importante que o marido, nem mais importante que o marido, mas alguém que está lado a lado e que sem ela impossível o marido fazer o seu ministério. E ela compartilhou com a Laila que o chamado ministerial aconteceu primeiro para o pastor Calixto antes de acontecer para ela, e que ele ficou orando durante 3 anos para que ela tivesse chamado ministerial, até que ela entendeu isso, que o ministério maior dela era ser uma auxiliadora idônea para o seu marido, e colocou esse desafio para lá. Ele perguntou, olha, qual realmente é o seu desejo de trabalhar ministerialmente? E a Laila já tinha esse desejo, ela trabalha hoje com isso, que era o aconselhamento bíblico, né? E ela falou, olha, aconselhamento bíblico você realmente pode fazer em qualquer lugar que você estiver. E realmente minha esposa tem feito isso durante todo o período que nós estamos casados. Ela sempre tem trabalhado com aconselhamento de meninas, e hoje nós temos juntos um ministério aqui de aconselhamento de noivos e novos casados, né? E a minha esposa, sem ela não seria impossível fazer isso, né? Ela é muito aplicada em leitura de livros. Na verdade, ela que me atualiza muito sobre os assuntos de aconselhamento. Ela realmente é minha auxiliadora idônea. E, interessantemente, depois ela veio no outro dia sorrindo, conversou comigo, me deu um beijo na bochecha, né, porque a gente era só amigo, e ela falou, olha, entendi de Deus que onde ele estiver levando você, é onde eu vou ter sempre um ministério nesse lugar. E então assim começou o nosso relacionamento. Então, o pastor perguntou se a gente já começou a namorar, sabendo para onde a gente ia. A gente decidiu não começar ainda uma relação de namoro enquanto a gente não tivesse decidido qual seria o lugar para onde Deus tinha chamado. Porque pode ser que Deus tivesse um chamado para ela e para mim diferente, e então nós teríamos que nos separar. E não teria motivo para a gente namorar se não fosse realmente visando, né, o casamento. A gente sabia, a gente entende isso, né, que o namoro ele tem que visar um casamento, não uma satisfação só pessoal, né? É conhecer uma pessoa com quem você queira passar o resto da sua vida, e juntamente vocês dois sendo usados como ferramentas do Senhor neste mundo, para que ele seja engrandecido e para que a família, né, também seja um bom exemplo neste mundo aqui. Então, no segundo ano, e o interessante que aconteceu também nessa conferência missionária foi que um missionário que era de Asas de Socorro parou, estava em São Paulo e veio conversar veio então para a conferência e colocaram ele no meu quarto, porque pensaram, Asas de Socorro tem a ver com aviação, o Rodrigo era da aeronáutica, vamos colocar ele no quarto. E ali foi então o meu primeiro contato com Asas de Socorro, que ele foi parar lá por Deus, porque não tinha nada a ver, né? O mundo muçulmano e a aviação missionária. Hoje a gente até tem aviação missionária realmente lá no mundo muçulmano, não posso falar muito sobre isso, mas existe.
Mas então, não tinha muito o que ver, e Deus colocou ele lá no meu quarto e eu pude conhecer Asa de Socorro. E no segundo ano, então, eu e a Laila, a gente começou a namorar, entendendo que tínhamos um chamado missionário, né, que não era pastoral, que Deus ia nos levar para algum campo para sermos missionários. Não que seja mais importante do que o pastor de maneira nenhuma, era só que esse era o chamado que Deus tinha para mim, né? Na verdade, eu até brinco, eu falo com meus amigos meus colegas que são pastores, eu falo, rapaz, o chamado pastoral, que medo, né? Porque eles falam assim, nossa, Rodrigo, você é missionário lá no meio da selva. Eu falei, rapaz, a nossa selva só é diferente, né? E então, no segundo ano, eu fui em Asa de Socorro conhecer lá o ministério e fui aceito como missionário. No terceiro ano, a Laila foi junto comigo, nós fomos aceitos como casal, e aí nós já estávamos noivos. Então, no segundo ano, nós iniciamos o nosso namoro, né? E foi um momento muito, muito especial no seminário, que a gente passava muito tempo junto, né? Estudava junto, e lá era um ambiente bem romântico. Eu fazia serenatas para ela à noite, fazia poesias, tinha jantar romântico. Então, foi um ambiente onde proporcionou esse romantismo, né, de flerte, realmente, aquela coisa bonita, né? Como era num ambiente de seminário, a gente não podia ficar né, se encostando o tempo inteiro, tinha limitação de espaço, mas a gente pôde conversar muito. Tinha os momentos que a gente podia sair para namorar com cuidado e com zelo, né, para que não desse nenhuma escorregada no meio do caminho. Então foi um ambiente que proporcionou muito, muito romance para a gente. Pude escrever muitas cartas para ela, ela pôde escrever muitas cartas para mim, pude fazer músicas para ela no seminário, né, como eu gosto muito de música. Então eu fiz algumas músicas para minha esposa naquele ambiente ali, podia dar muita flor, essas coisas que dá um pouco de saudade, né? Esse romance que parece que tem se perdido, mas que é uma coisa tão, tão bonita. E foi um namoro realmente muito especial, aquele tempo que nós tivemos. E então, quando terminamos o seminário, quando eu terminei o curso, ela terminou junto comigo. Nós terminamos o curso depois de 1 mês, 2 meses depois de terminar o curso, nós nos casamos. Fomos para a nossa lua de mel, em Monte Verde, né? Foi até o lugar onde a gente encontrou o pastor Samuel a primeira vez, na Igreja Batista ali de Monte Verde. E numa vez que a gente estava passando uma segunda lua de mel, entre aspas, né? Relembrando um pouco do tempo, a gente pôde conhecer o pastor Samuel ali, olha que bênção. E assim começou o nosso relacionamento, né? E o versículo do nosso casamento, né, é Colossenses 3,14, que diz, né, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E é uma luta todo dia no casamento, né? Nós nos revestimos do amor de Deus, que é esse amor incondicional, e que esse amor, que é o amor de Deus, é o elo perfeito. Não esse amor mundano, né? Que é uma entidade que a gente nem sabe o que é, que tudo é autorizado por esse amor mundano, que não tem nada a ver com o amor da Bíblia, né? O amor bíblico é o amor incondicional, aquele amor que, independente do que aconteça, você continua amando, porque é o mesmo amor que Cristo sente por nós, né? O amor ágape, né? Que no grego tem várias palavras para amor, né? Tem filéu, tem ágape, tem eros, né? Em português tudo fica numa palavra só e a gente às vezes se confunde e se perde nisso. Mas esse é o amor que tenho tentado aprender nesses agora 17 anos de casamento com a minha esposa, e que temos 3 frutos lindos, né? O Lucas, o André e o Pedro, né? Nossos filhos, um com 16 anos, outro com 13 e o menorzinho com 8 anos de idade. E Deus tem nos mantido até aqui, né? E quando vem as dificuldades, nós lembramos que Ele é a base, que o primeiro compromisso que eu tenho antes de ser com a Laila é o compromisso que eu tenho com Deus, a aliança que eu fiz diante dele de amar e de estar junto com essa mulher até o final dos meus tempos. E aí com isso, né, divórcio, esses papos vão embora, né? Porque você tem um compromisso com o seu Deus primeiramente, e através do seu Deus você ama a sua esposa, você ama seus filhos, e você não vai ter coragem de abandonar o seu Deus, né? E quando você não tem coragem de abandonar o seu Deus, a gente não vai ter... Tem gente que tem, né? Mas é meio loucura isso, né? Então uma pessoa sensata, uma pessoa sábia nunca vai abandonar o seu Deus, e ela nunca abandonando o seu Deus jamais vai abandonar a sua família, nem a sua esposa, nem seus filhos, entendendo que todo relacionamento tem suas dificuldades, mas que tudo tem restauração no Senhor, porque nós somos salvos por Deus, e Jesus nos deu a possibilidade de tudo ser salvo. Não só a nossa vida, mas nossos relacionamentos entre esposos, né, esposa, né, com marido e mulher, nosso relacionamento entre pai e filho, nosso relacionamento entre irmãos,
dentro da igreja, porque Jesus conquistou isso na cruz para nós, e a preço de sangue. Então, é com um coração muito grato que eu agradeço à igreja por querer saber um pouco do nosso relacionamento, como que aconteceu. Se a Laila estivesse aqui, ela lembrar de fatos talvez mais detalhados, mas como homem a gente lembra do quadro macro, né? Do quadro macro a gente lembra. Mas isso foi assim, essa é a história de amor que Deus presenteou a mim e a minha esposa, que continua agora nos nossos filhos, e se Deus quiser um dia nos nossos netinhos, que a gente pede a Deus que Ele nos dê a oportunidade de poder conhecer também eles e viver junto deles. É isso, igreja. Obrigado por esse tempo. Espero que seja proveitoso para vocês, como tem sido para nós também. Um abração, um beijão, fiquem com Deus e lembrem, nosso compromisso é com Ele. E o amor que temos é o amor ágape, o amor incondicional, que é o amor que Deus teve por nós e que Jesus Cristo teve por nós naquela cruz. E que amor maravilhoso esse, porque é um amor que não se acaba. Até mais. E aí, vocês gostaram de conhecer o Rodrigo? Que testemunho maravilhoso, né? Eu estava aqui, é a segunda vez que eu vejo esse vídeo. Eu sou apaixonado pelas algumas coisas que ele falou ali, que deu pra gente como testemunho. E fiquei muito emocionado. Hoje liguei para ele agradecendo, porque agora a gente está conseguindo falar mais com ele por causa do acidente, ele está de molho, né? Liguei para ele agradecendo. Rodrigo, obrigado. Eu sei que você provavelmente está vendo essa live aí nessa internet com fibra de coco aí de Boa Vista, que é uma internet complicada, por isso que a participação não é ao vivo, que a internet não é muito boa. Demorou muito para ele conseguir subir esses vídeos. Novamente, obrigado, você mora no nosso coração. A gente, como igreja, e eu tenho certeza que eu falo por mim e pelos irmãos que estão aqui conosco nessa live, a gente se compromete de orar por você, pela Laila, pelos meninos também, porque a gente está aí amando conhecer melhor o seu ministério e sabendo que Deus tem usado você e sua família para engrandecimento do nome dele. Algumas coisas ali, minha escola de cadetes da aeronáutica, quem sabe, quem gosta de fazer concurso sabe que não é fácil você entrar ali, é um concurso, tem que estudar, tem que se preparar, e ele estava ali, ele abre mão da aeronáutica por causa do chamado dele. A gente tem uma ideia errada, às vezes, de que missionário é aquele cara que não deu certo na vida, que não conseguiu nada de lugar nenhum, e de repente ele, não consegui nada, eu vou para o campo missionário. Não fiz nada na minha vida inteira, eu vou para o campo missionário. Ele é um cara que estava ali, dando prosseguimento na vida dele, até que Deus arrebata ele para o ministério, e isso me chamou muita atenção. Uma outra coisa que me chamou muita atenção é a questão do namoro dele. É uma bela lição para os jovens e adolescentes da nossa igreja, e para os adultos também, que hoje estão com uma, daqui a pouco estão com outra, e amanhã já estão com outra, e cada semana tem um presente de Deus diferente na vida dela, ou na vida dele, né? E você viu ali que foi um namoro que começou com 1 ano de conhecimento, de oração, para entender se o propósito era parecido, se o propósito era igual, para depois o namoro realmente ser efetivado. Ou seja, hoje em dia o jovem no domingo chega para mim e fala: estou orando, eu e fulano estamos orando. Na quarta-feira eles já estão beijando e de mão dada, ou seja, a oração durou pouquíssimo. E resposta de Deus relâmpago, né? Eu falo, cara, Deus não me responde rápido assim, né? Mas e adulto às vezes também, né? Então não tem aquele momento de oração, de ver se é um propósito de Deus estarem juntos, né? Isso me chamou muita atenção neles ali. Primeiro beijo rolar depois de 1 ano que eles estavam se conhecendo, orando juntos e amizade, um negócio assim muito legal. E também uma coisa que ele falou para os homens ali, a família, né? Se a gente ama a Deus, a gente tem que amar a nossa família também, cuidar da nossa família. Rodrigo, não tem nem palavras para te agradecer por esse testemunho que você mandou para a gente aqui. Então, muita gente aqui no chat comentando a respeito do vídeo do Rodrigo, né? A experiência do campo missionário, os jovens aí tendo que pegar a visão, né? Então, a Renata disse que lembrou da gente, ela orou muito mesmo. Eu fui conversar, eu conheci a Renata em dezembro, mais ou menos, de 2001.
Aí fiquei observando ela até março. Depois, em março, eu fui falar com ela. Fui orando, né? E fui falar com ela em março, dia 10 de março. Aí ela começou a orar. Não me deu resposta. A gente começou a namorar em junho. Então, assim, quase não durou um ano, mas foram 6 meses ali de conhecimento até a gente, de fato, começar a namorar, né? O Derek tá falando, nunca mais reclamo com a minha noiva por ela ter demorado 4 meses para aceitar meu pedido de namoro. A gente está no mesmo nível, né? Isso é muito legal, essa oração, essa preparação. Deus, como a Renata está dizendo aqui no chat, Deus abençoe a família do Rodrigo e da Laila. Ainda não acabou, ainda tem algumas coisas para mostrar para vocês. Antes de falar um pouquinho da situação atual dele, porque eu falei que o Rodrigo sofreu um acidente, e ele mesmo vai contar esse acidente, porque eu não estava sabendo. E a Laila me mandou assim, olha, obrigado pelas orações. O Rodrigo gravou uma canção agradecendo as orações de quem estava orando pelo acidente. Eu não sabia do acidente, ele não tinha me mandado. Aí eu mandei um áudio para ele, falei, caramba, Rodrigo, o que aconteceu com você? Aí ele me explicou como é que foi o acidente. Eu não vou repetir, eu vou colocar o áudio dele para vocês conhecerem e saberem pelas palavras dele. Mas antes, eu queria mostrar um vídeo pequenininho para vocês. Lindo, uma carta, presta atenção, larga tudo que você está fazendo. É uma carta que um missionário que usa ali o Asas do Socorro, o projeto Asas do Socorro, mandou para a gente. Então é um vídeo lendo essa carta para a gente. Não só para a gente, mas para todas as igrejas, né? Então eu quero que você pare tudo, não esquece o chat por enquanto, e preste atenção, são 3 minutos, se eu não me engano, da leitura dessa carta de um missionário para nós. Olá. Palimiú, 30 de novembro de 2012. Querido amigo, faz tempo que não escrevo. Tenho tantas coisas para te contar sobre o que tem acontecido com o povo Yanomami aqui na aldeia de Palimiú. Nos últimos dias tivemos um evento do CONPLEI, Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. Eles realizaram uma conferência de vários dias. Queria tanto que você estivesse aqui para ver. Vieram visitantes de várias outras aldeias Yanomamis para participar. O motivo da conferência era festejar a libertação em Cristo. E você precisava ver como eles estavam alegres com a presença do Evangelho e as transformações que ele traz. O evento começou com algumas oficinas de música, onde alguns jovens foram ensinados a tocar violão e flauta. Em seguida, tivemos várias palestras sobre a liberdade em Cristo e a palavra de Deus foi pregada abundantemente. Eles prestavam muita atenção, alguns faziam até anotações e eram sempre participativos. Os momentos de louvor também eram muito alegres e contagiantes. Todos estavam enfeitados, cantando e dançando louvores na própria língua materna. Foi emocionante ver o quanto eles podem se alegrar sem precisar das antigas drogas e bebidas fortes que eles consumiam. O evento terminou com o batismo, onde 32 indígenas firmaram seu compromisso publicamente. Estava um dia lindo e a animação estampada em cada rosto. Assim que terminou os batismos, todos voltaram para a igreja, onde foi realizada a ceia do Senhor. Eles mesmos prepararam tudo. O corpo de Cristo foi representado pelo biju, e o sangue por uma bebida feita da mandioca. Foram imagens que ficaram guardadas para sempre em nossa memória. E por esse motivo que eu gostaria tanto de compartilhar com você. Porque sei que mesmo à distância, você tem feito parte de tudo isso através de suas orações. Que grande privilégio poder assistir um povo encontrando e celebrando a vida com Cristo.
isso que às vezes, na agitação do dia a dia, esquecemos de comemorar a salvação e a liberdade que Cristo nos proporcionou em todas as áreas da nossa vida. Que Deus abençoe ricamente o seu dia, meu amigo. Espero vê-lo em breve. Um grande abraço. Fala você aí, recebeu a carta que o Rodrigo trouxe pra gente? Tu viu ele pegando a carta no final? Recebeu? Quem aí prestou atenção na carta e se emocionou, levanta a mão aí no chat. Eu tô aqui extremamente emocionado. Para mim, mostrar esse tipo de trabalho com os indígenas aí se batizando. O Jefferson até falando o que você falou mesmo, Jefferson. É que independentemente da cultura, né, todos podem adorar a Deus, né? Qualquer cultura se prostra ante o Senhor, né? Então não tem essa questão de exclusão cultural, não. Independentemente da cultura, as pessoas cultuam a Deus dentro dessa cultura, né? Usam como um instrumento. E eu achei uma coisa assim tão singela e tão bonita, eles fazendo pão, que não é um pão, né? Uma massa ali que eles usaram representando o corpo de Cristo. A bebida, como não tem uva lá no norte, né? Uva é um produto brasileiro no sul, né? Não na Amazônia. E aí eles fizeram uma bebida tirada da mandioca para representar o cálice, o sangue de Cristo, e comemoraram a ceia ali. A alegria, eu me emociono, a alegria quando o avião chegava, todo mundo correndo para ir até o avião, louvando ao Senhor. A alegria deles louvando a Deus, tu viu eles embaixo daquela oca grande ali, estavam louvando, cantando ao Senhor. Aquilo ali me emociona muito, assim, de ver como eles estavam adorando a Deus com alegria, né? E a missionária escrevendo. Você tinha que ver a alegria no rosto deles ao conhecerem Jesus como Senhor e Salvador. É um projeto que a gente faz parte desse projeto quando a gente ora por eles, pelos missionários que estão na tribo, pelos missionários de Asas do Socorro. É um projeto que a gente faz parte quando a gente contribui para missões nacionais. A gente faz parte desse projeto na nossa campanha de missões agora. Nosso alvo de R$10 por mês é pouquíssimo. Pouquíssimo. Você compra uma Coca-Cola, já é quase R$10. Para que a gente possa doar, cada membro doar em agosto, setembro, outubro e novembro. Claro que você não está limitado a isso. A minha oferta para missões no mês de agosto foi maior do que essa e vai ser maior do que essa em setembro também. Eu convido você, se você tem condições de dar mais, você dá mais. Se você não tem condições, dê o alvo ali de R$10. Se você não tem condições de dar o alvo, dá R$1 que seja, mas oferte para missões e aí você se torna participante desse trabalho. É um vídeo emocionante, né? A gente está aqui no chat, muita gente falando que coisa linda, um monte de gente levantando a mão, dizendo que ficou emocionado também. Realmente é muito bonito, muito bonito. Antes para a gente continuar, nosso tempo voa, né? A live boa, assim, com muito material legal. O tempo passa muito rápido, então para a gente não passar muito do tempo, eu vou explicar, eu vou pedir pro Rodrigo explicar para a gente o acidente que ele sofreu e por isso a gente precisa orar pela vida do Rodrigo, para a recuperação do Rodrigo. Então, pastor, eu tava, parece até besta, né, porque graças a Deus não foi nada em relação à aviação, mas eu estava andando de bicicleta com meu filho, a gente estava indo para uma localidade próxima aqui, fica uns 30 quilômetros, estava indo de bicicleta para lá com ele, só que ela vai numa estrada de barro, e quando eu estava numa descida na estrada de barro, aqui na cidade tem uns caras que tem esses quadriciclos, sabe, motorizados, e o cara saiu do meio do mato e entrou na minha frente. Aí eu desviei dele, consegui desviar dele, só que eu caí numa valeta, que por incrível que pareça, no meio da terra lá, é um caminho de terra daqui até lá, mas nessa valeta específica tinha um bloco de cimento dentro dela. Saber, essas coisas assim que o senhor está no controle mesmo, porque no meio do barro, cara, tinha um bloco de cimento, e eu bati exatamente nesse bloco de cimento com a bicicleta, e aí eu tava 35 km por hora com a bike, e aí eu soltei da bicicleta, mas aí o guidão pegou na minha costela, acabou quebrando a costela, e eu caí de pulso no chão.
né? E aí quebrou o meu pulso esquerdo, né? Eu tenho quase 100 quilos, né? Então imagina essa queda toda no chão lá, foi uma coisa ruim, horrorosa de se ver, né? O fogo é que a gente estava a 15 quilômetros de distância da cidade. E então eu tive que vir andando ainda. Tava aí o meu filho, ele é pequeno, né? Tem 13 anos. Ele veio na back dele, mas eu falando com ele, não, papai tá bem. Eu tava morrendo de dor. Porque eu ainda tive que vir andando com a costela quebrada e com a mão, com o pulso quebrado, 15 quilômetros até a cidade ainda. Aí, como eu não tenho plano médico, né? Eu fui pro hospital geral aqui, fui atendido. Graças a Deus. Fui atendido bem rápido, e aí ele colocou, né, enfaixou a minha mão, botou uma tala, né, lá, ele falou que acho que não precisava engessar, era só ficar quietinho, e falou que na costela não tem o que fazer, né, a costela tem que ficar, mesmo, falou esperar curar, porque não dá pra você nem pode imobilizar a área da costela, por causa de respiração, ele falou que pode dar até pneumonia, enfim, outras coisas. Mas foi isso, aí faz 2 semanas. E aí, quando eu fui lá, o cara falou que ia demorar 4 meses para recuperar. Eu fiquei muito preocupado, né? Eu falei, 4 meses, rapaz? Eu falei, não posso ficar de jeito nenhum. Eu falei com ele até, me disse quem? No Brasil pode ficar 4 meses sem trabalhar, rapaz? Eu falei, não tem a menor condição. Mas ele falou que não tinha que fazer, tinha que esperar. E aí eu orei, né? Fiquei orando durante esses dias todos aí, quietinho mesmo, sossegado, que para mim é mais difícil. Mas aí, quando eu fui há 2 semanas atrás, então os 4 meses viraram mais 2 semanas, mais 3 semanas. Ele falou que acho que eu já vou estar bem mais recuperado, que eu só não posso ficar carregando muito peso, né? Mas eu falei com ele, olha, minha profissão, né, meu ministério, eu sou crente, sou missionário, e eu pego muito peso, que eu tenho que carregar avião. Aí ele só falou para tomar cuidado com isso, depois que eu recuperar, né? Porque senão pode acabar piorando a coisa. Mas aí foi isso. Estamos aqui, e graças a Deus, ontem na consulta uma igreja mandou até uma oferta para a gente pagar a consulta, porque eu não tenho, como eu não tenho plano médico, né? E aí a minha consulta assim, na rede pública ia ser marcada para daqui a 1 mês. Eu falei, não, daqui a 1 mês eu já quero estar. Falei, em outubro, em nome de Jesus, se ele permitir e me conceder essa graça, eu já quero estar trabalhando. Então a gente acabou podendo fazer isso e pagar. Também tive que fazer um raio-x lá, e uma igreja também ficou sabendo e mandou oferta pra gente. Então a gente tá bem, estou muito grato a Deus aí, obrigado por perguntar. E eu fiquei sabendo aqui que você falou que já fez 3 cirurgias, rapaz, tá louco, que foi acidente também? Me conta um pouco da sua história aí. E obrigado, viu, pastor? Um abração. Então, eu contei para ele do meu braço também, para tentar consolar ele ali. Oremos pelo Rodrigo, tá bom? Vou passar um outro áudio dele que ele mandou ainda sobre esse assunto também. Oi, pastor Samuel. Totalmente recuperado eu não estou, mas eu estou recuperando bem mais rápido, né? A primeira vez que eu fui no hospital, eles tinham falado que eu ia ficar 4 meses né, sem poder, para recuperação da minha costela e do meu pulso. E eu tenho orado para Deus assim, pedindo para Ele ter misericórdia de mim para né, diminuir esse tempo. E graças a Deus, depois de 2 semanas, né, que passou do acidente, eu fui na consulta. E aí o médico já falou que eu estou incrivelmente recuperando mais rápido, graças a Deus, Deus sabe disso. E falou que ele acha que mais 3 semanas. Então, né, de 4 meses para 1 semana, para 1 mês e 1 semana, a coisa diminuiu bastante. Eu estou assim louvando a Deus por isso. Mas eu pude então tirar eu ainda estou com a mobilidade da minha mão esquerda, está bem devagar, né? E então eu não consigo ter os movimentos, não consigo fechar a mão totalmente, né, ainda, mas já dá para mexer um pouquinho mais. E eu estava pensando, né, vou ter que fazer fisioterapia mesmo para a mão voltar ao normal. Eu não posso forçar ela por causa do que dói, por causa ainda dos ossos, né? Mas eu falei, bem, tocar um piano, o violão não posso. Ele falou de jeito nenhum, né, que seria o meu instrumento mesmo. Ele falou, olha, eu pensei, piano acho que pode ajudar a melhorar a mobilidade dos dedos, né, já que eu não posso fechar ele totalmente. E aí eu falei, bem, e assim eu posso cantar louvor, né, cantar louvores ao meu Deus enquanto vou recuperando, tirando proveito da situação. É isso, pastor.
Então, e na verdade, cantar eu até já cantei mais, viu? Eu tive um problema nas cordas vocais e, na verdade, eu nem consigo mais chegar onde eu chegava realmente. Eu não sei se é um calo, o que é, eu nunca fui ver, mas as minhas cordas vocais, elas tiveram algum problema e eu canto bem menos. Agora, eu tenho que ficar assim naquela média de tom assim que ele não vá muito para cima, nem muito para baixo. Mas é a letra, né? Eu adoro a letra dessa música, muito linda, que fala do nosso Jesus, né? Que ele é o nosso amado mesmo. E é o motivo para a gente existir, que permite que a gente possa fazer tudo que a gente faz. Então eu queria, já que ele me ajudou tanto na minha recuperação, eu queria engrandecer o nome dele e compartilhar com as outras pessoas, né? O quanto ele é amado, né? Quanto esse Jesus é amado por todos nós. Obrigado, pastor Samuel. Obrigado por entrar em contato aí, perguntar como é que eu tô. A gente agradece muito o amor de vocês demonstrado pela gente. E um abração em toda a igreja. Bem, então o Rodrigo, ele, graças a Deus, está se recuperando bem. A previsão de 4 meses não se confirmou, então em 1 mês e meio aí, comecinho de outubro, ele deve estar voltando a voar. O passarinho está de asa quebrada. Eu falei, o gavião das asas do socorro quebrou a asinha, mas vai voltar a voar daqui a pouquinho. E a gente vai orar pedindo a Deus por essa recuperação. Inclusive eu vou colocar ele para cantar aqui, porque ele queria agradecer a Deus por essa recuperação rápida. E aí ele enviou esse louvor que ele falou. Ele não pode tocar o violão por causa do pulso, né, o movimento do pulso. Mas ele disse que o teclado, o médico falou que ajudava, né, como se fosse uma fisioterapia. Então ele vai cantar. Eu queria que vocês louvassem juntos, junto aí com o nosso irmão Rodrigo, que vai louvar ao Senhor, agradecendo a Deus pela sua recuperação. Ao amado de minha alma eu cantarei. Fica bem cantar louvores a Jesus, como sóis de intensidade em plena luz. Tal a glória do amado eu cantarei. É Jesus razão maior de eu viver, de existir, de conhecer, de prosseguir, de jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em resplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor, amado para sempre, amado meu. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em resplendor, é aquele que
que a Bíblia diz ser Deus, autor da minha vida, Cristo meu Senhor. Amado para sempre, amado meu, amado para sempre, amado meu. Tá bom, né? Se você não chorou até agora, agora você chorou. Que tem os 4 marmanjos aqui emocionados com essa canção linda aí que o Rodrigo cantou, né? É da família Kerr, a irmã Itaci conhece, colocou aí também. Eu conhecia, mas não lembrava quem é que tinha cantado. Depois eu mando o link dessa canção para vocês. Se vocês quiserem, eu mando esse áudio também para vocês. Vocês reveem aqui na nossa live, esse vídeo vai ficar aqui. Uma canção linda, ele está cantando agradecendo a Jesus, né, pela recuperação dele. A gente vai orar para que essa recuperação seja completa, seja rápida, que em poucas sessões de fisioterapia ele retome todos os movimentos do braço, porque o braço dele precisa estar bom para ele carregar os pesos que ele tem que carregar. Que Deus possa abençoar você, meu amigo, meu irmão Rodrigo. Um abração da igreja para você. Eu vou compartilhar com todos os membros e aqui na nossa live também, porque eu acho que eu esqueci de colocar. Eu vou até tentar colocar aqui agora, rapidamente, na nossa live, a imagem que é um marcador de Bíblia não, um imã de geladeira que ele compartilhou com a gente da última vez que ele veio aqui. E nesse imã de geladeira tem, além da família dele, que é uma família muito bonita para você enfeitar aí a sua geladeira, tem também a conta corrente, se você quiser abençoar a vida do Rodrigo com uma oferta especial, se você quiser abençoar a vida dele mensalmente, com programando transferência para abençoar ali a vida da família dele também, você pode fazer isso através dessa imagem que eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu só acertar essa imagem. E aí você, nessa imagem, eu vou enviar também para os membros da igreja. A gente tem ali a conta corrente dele, que é do Banco do Brasil, a agência 5780-0, bem aqui embaixo da imagem, né? A conta corrente 153238-3 e o CPF dele também aqui, 041-796-556-75. Se você quiser abençoar essa família através de uma oferta missionária, você também pode fazer isso diretamente com eles, ou com uma oferta especial, ou programando aí a sua oferta. Que Deus abençoe sua vida, Rodrigo. Acho que está todo mundo aqui na nossa live, no chat, aqui comigo emocionado, com uma obra que Deus já fez e está fazendo na sua vida, na sua família. Que Deus possa te abençoar. Eu vou mandar essa imagem aí para você que é membro da igreja. Eu vou deixar essa imagem aí na capa aqui, para a gente poder, assim que a live encerrar, a gente conseguir, você também tomar nota aí, anotar o que está aparecendo. E aí eu vou deixar você com essa imagem final aí, para que você possa abençoar a família do Rodrigo e continuar orando por eles. Vamos orar? Quero encerrar essa live orando por eles. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Deus, eu quero, Senhor, nessa hora, te agradecer e te engrandecer, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está na frente de tudo, e nós queremos te agradecer pelo ministério, pela vida do irmão Rodrigo, pela vida da Laila. Quero te agradecer, Senhor, pelos seus filhos, pelo Lucas, pelo André, pelo Pedro. Quero te agradecer por essa família, te agradecer porque nós fomos essa noite edificados por eles. Nós fomos essa noite confortados, motivados a contribuir, a orar por missões. Deus, obrigado por essa família. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor derrame sobre eles toda sorte de bênçãos. Abençoe a vida desses meninos, Senhor, que cresçam observando nos seus pais o exemplo, Senhor, de servos fiéis.
que realizem ali todos os sonhos e planos que estão no seu coração. Como o Rodrigo falou, tem sonho de ver os netos, que o Senhor possa separar, Senhor, varoas, mulheres de Deus abençoadas para esses meninos também. Abençoe o casamento deles, Senhor, a vida conjugal deles. Abençoe, Senhor, o seu sustento, que venha dos altos céus e que o Senhor use cada um de nós para sustentar essa família financeiramente e também com as nossas orações. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Povo, eu vou ler aqui o chat para a gente finalizar. Pessoal aí falando das camisas também. Luana falando que Deus continue abençoando cada missionário, cada projeto. A Ângela falando muito lindo, que Deus o abençoe e toda a sua família. O Derek falou que a voz dele surpreendeu, que é muito linda. Todo mundo colocando rostinhos aqui de corações também, porque gostaram da voz. Eu também fiquei, caramba, Rodrigo, eu não sabia que você cantava. Por isso que ele fala no áudio dele, cantar eu não sei se eu canto, mas eu tenho umas fendas nas cordas vocais, por isso eu não estou alcançando os tons mais altos. Mas no final ali ele solta um agudo ali, que nem parece que tem fenda nenhuma não. Acho que Deus já te curou e você não percebeu. Sobre as lives, você pode compartilhar esse vídeo com as pessoas, para que as pessoas vejam, mesmo que não seja ao vivo, vejam e comentem também no vídeo ali sobre a bênção que foi para a vida delas. A irmã Maria de Lima falando, quão formosos os pés dos que anunciam boas novas, dos que anunciam coisas boas. Isaías 52:7 é um versículo bem conhecido de quem ama missões, né? Gente, a gente vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa imagem do Rodrigo com a sua família para você tomar nota ali da conta corrente, se você quiser abençoar a vida deles com uma oferta. Depois eu vou mandar essa imagem também para as pessoas que não têm. Eu tenho como imã de geladeira. O pessoal que estava aqui ano passado recebeu dele também esse imã de geladeira. E você vai poder ofertar e continuar orando por eles, né? Toda vez que a gente passa ali pela geladeira, a gente olha a família do Rodrigo. Eu lembro de colocar a mão e falar, Deus abençoe, Deus guarde ele nesse projeto, a família dele também. Tá bom, gente? Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Não se esqueça que quem quiser a camisa da campanha de missões, porque ele me amou, dê o nome para o Jefferson, eu vou compartilhar também no Zap para vocês. E pode pagar até a próxima quarta-feira, tá bom? Até a próxima quarta-feira você pode pagar essa camisa, para no segundo domingo a gente já tá aí com todo mundo que quiser com a camisa da campanha de missões desse ano. Fiquem com Deus, uma boa semana para vocês, que Deus abençoe cada um dos irmãos, um grande abraço, que live maravilhosa, estamos emocionados. Querem se despedir? Povo? Tchau, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima live. Hein? Até semana que vem, galera. Tá bom. Tchau, povo. Um grande abraço. Fiquem com Deus.